Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá a todos, esse é o Papo Espírita e nós estamos aqui no estúdio da Comunhão Espírita de Brasília. Estou com Miriam dos Anjos, nossa convidada especial, Gilda Coqueiro, que é psicóloga, trabalhadora aqui na Comunhão Espírita, como médium e palestrante. Seja muito bem-vinda, Gilda. Obrigada, Cristina, Miriam. Um prazer estar aqui com vocês nesse papo, esse novo Papo Espírita. Aqui no nosso estúdio confortável, né? E muito bonito. Isso. Bom, o nosso assunto de hoje é a porta estreita. Porta estreita foi uma fala de Jesus que está nos evangelhos de Lucas e Mateus e também no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec, com os espíritos que o auxiliaram, fazem uma interpretação dessa passagem. Vou ler essa passagem para vocês. A porta estreita a que se referiu Jesus, ele disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta e que apertado o caminho que leva para a vida, e que poucos são os que acertam com ela. Então vamos começar perguntando, Gilda, que porta estreita é essa a que Jesus se referiu? Não é? Jesus, assim, na verdade, eu fiquei sabendo que no Evangelho tem mais de 300 citações com porta, né? Então é muito simbólico essa questão da porta, traz assim uma, que a gente chama de figura, né? Muito figurativo. E era muito próprio de Jesus falar dessa forma, né? Pelas parábolas, porque ele queria alcançar todo mundo em relação àquilo que ele queria dizer. Então, nessa parábola, né, a interpretação, e a gente, com isso, com essa passagem, a gente tem a ajuda do Evangelho segundo o Espiritismo, né, os Espíritos falando para Kardec, que essa porta é a porta da perdição. Perdição no sentido mesmo, daquela nossa visão mesmo de céu e inferno. Mas, na verdade, assim, o que a gente pensa, né, a gente interpreta e os Espíritos nos auxiliam, é perder-se do caminho, perder-se desse caminho orientado por Jesus, do reino, de chegar ao chamado reino de Deus, que não é um lugar circunscrito, é vamos dizer, um estado consciencial, aonde a gente está em busca. E nessa busca, né, nós temos essa opção pelo caminho largo e pelo caminho estreito. Jesus fala do caminho largo também, né? E os Espíritos também dão ênfase a isso, né? Então, esse caminho largo, ele seria o caminho da perdição, e o caminho estreito seria o nosso esforço para que a gente pudesse, vamos dizer, superar esse caminho que nos traz tantas facilidades em detrimento àquilo que a gente veio fazer na essência na nossa atual encarnação, que é a nossa espiritualização, né? O nosso esforço por nos espiritualizar. Engraçado quando fala de porta estreita, a Ana Cristina estava lendo a citação de Jesus, né? E eu estava imaginando entrar numa porta, né? Que é uma passagem para alguma... E quando fala que o caminho, né, é bem estreito, eu fico pensando, por que é estreito? Eu imaginei, entrar numa porta estreita significa que eu tenho que fazer ajuste para entrar, né? Tem que me encaixar. E manter nessa porta que é estreita, né? Ela incomoda. Eu pensei, uma roupa, um sapato apertado, incomoda a gente, não é? Por que incomoda, né? Eu falei, porque a gente tem que se ajustar. E talvez essa simbologia, como você fala, né, Gilda, da porta estreita seja esse esforço para que a gente se adeque a esse caminho proposto. Como também eu acho que estreito, a largo e estreito, como a gente sempre tem essa visão da dualidade, né, dos dois extremos, eu acho que a porta nem é estreita nem larga, depende da gente, né? De onde é que nós estamos? Estamos querendo sair da nossa zona de conforto, então vamos entrar na porta estreita, que muita coisa tem que mudar, né? Ou vou me manter do jeito que sou, como estou, porque eu não preciso mudar muita coisa, né? Aí eu estou na porta larga, não sei, deve ser algo assim. A porta estreita, pegando esse gancho da Miriam, a gente, para entrar numa porta muito estreita, a gente tem que abrir mão de muita coisa, né? Eu não posso entrar numa porta estreita, acostumada que eu estou com uma porta larga, em que eu tenho muitas facilidades para entrar nessa porta larga, né? Usando a analogia de Jesus, eu tenho que me desfazer de muita coisa, né? Como é que você entende isso? É dessa forma também. Então, assim, realmente, porta estreita, né, nos remete mesmo a alguma coisa difícil de se passar, né? Então, assim, ela não é confortável, ela não tem aquela folga para você passar com todas essas bagagens que a gente acumulou.
E eu penso o seguinte, e também o Evangelho fala isso, que nós somos resultado das experiências de todas as encarnações. E a gente trouxe uma bagagem bastante farta. Né? Haja bagagem. Pesada, né? Pesada, farta, né? Que talvez essa porta estreita não comporte. Certamente não comporta, porque quando o juiz falou, é preciso passar por ali para que você possa fazer essa transição, vamos dizer assim, para que você possa prosseguir nesse caminho de retomada, né, dessa conexão com a nossa divindade, com Deus, né, com esse nosso caminho perdido. Né? Então, é difícil por isso, porque a gente tem que deixar um monte de mochilas, fazer várias renúncias, como você falou, né, Cristina? A gente precisa fazer um esforço mesmo, gigantesco, considerando essa nossa bagagem e também os apelos do mundo hoje. Né? O nosso mundo é de provas e expiações, ele proporciona e propõe vários caminhos, vamos dizer, entre as da perdição, de desvios dessa nossa meta, né? E é preciso a gente estar bastante atento. Então, difícil por causa desse contexto também. A gente não está num contexto fácil para passar nesse caminho estreito que Jesus nos propôs. É uma proposta, né? Na verdade, proponho que vocês façam esse caminho, que será difícil, você vai ter que fazer renúncias, você vai ter que fazer um esforço muito grande, mas é o único caminho por onde vocês devem passar, porque é ele que vai levar vocês à libertação. Agora a gente está aqui bem filosóficas, né? Vamos trazer para o raso, né? Para o prático. Miriam e Gilda, o que a gente tem que renunciar, o que a gente tem que se desfazer para... Que bagagem é essa, que é pesada, que não deixa a gente entrar nessa porta estreita? Olha, são as nossas paixões, né? Que dizem, a dita, né? Joana fala muito, paixões inferiores, né? As nossos carros de ilusões que a gente anda empurrando a todo momento. Ilusões, né? É uma boa bagagem, né? Que todos nós carregamos. Nossa, as questões mesmo que a gente utiliza como, vamos dizer, como facilidades mesmo. A gente tem um caminho, né? Nós viemos para isso, especialmente para isso, especificamente para fazer esse processo. Só que quando a gente se depara com as dificuldades, a gente começa a criar mesmo mecanismos que nos afastam mesmo dessa nossa grande tarefa, né? Então, assim, as ilusões é uma das coisas que a gente tem que se atentar bastante, né? As ilusões que é proporcionado por esse mundo material também, né? Que faz com que, se você não estiver muito atento, você confunde a meta com o meio, né? Então, a questão das ilusões, essas paixões inferiores que a Joana tanto fala, são mesmo você se render aos apelos do seu ego, aquele que desejante, que deseja estar e não ser, deseja poder, né? Deseja fruição rápida, né? Daquilo que a gente sente prazer, né? Na questão dos sentidos. Então, assim, a gente precisa estar muito atento com isso. Diz respeito a tudo isso, né? E também mecanismos de fugas psicológicas que a gente tem, muitos ressentimentos, muitas mágoas, muita falta de perdão, né? Eu acho que tudo isso vai deixando a gente pesado para a gente poder lidar com essa porta estreita e poder passar leve por ali, né? Dá uma impressão de que Jesus queria dizer, a gente tem que estar mais leve. O que vocês acham? Eu acho que é por aí. Quando vocês estavam falando, eu estava aqui também. A Gilda trouxe, né, que nós somos o somatório de bagagens, né, de experiências anteriores. E aí penso, nós estamos no mundo de prova e expiação. Aqui por afinidade, ou seja, essa bagagem tem muito a ver com a característica de provas e expiações. Predomínio do mal. Predomínio do egoísmo, né? Então, tudo para mim, tudo para os meus, nada para os demais, né? A fascinação, né? A ilusão do poder, a ilusão do reconhecimento, querer parecer ser o que não é para ser valorizado, né? Isso é tão gritante, porque se a gente sair um pouquinho e olhar de fora, a gente vai ver que o mundo, como, né, Gilda, como você falou, leva a gente a ser envolvido por essa ilusão, como se esse mundo fosse o real. Então, tudo tem a acontecer aqui, nesse espaço de 100 anos. E no agora, né? No agora, assim, numa meta de daqui a 100 anos, que mais ou menos o tempo de vida, né? Eu tenho que fazer tudo isso e a gente vai se perdendo de uma forma tão terrível, né? E se perde E aí, nesse meio, vem frustração, porque aquilo que eu quero aparecer, eu não sou. Então, de vez em quando, eu mostro quem sou e fico, né?
E às vezes a vida também responde a gente com um não. E se a gente não está preparada para o não, é mágoa, é ressentimento, né? Muitas pulgas. Culpa depois. também, não? Culpa também. A culpa é uma coisa impressionante, porque a gente já carrega. A Joana de Ângeles, ela fala isso, porque a gente já tem dentro de nós, na nossa psique, carregamos culpas do passado, porque cometemos grandes erros no passado, e já nascemos com aquilo que está lá no fundinho. E interessante que, às vezes, uma criança, você pega uma criança que está em depressão, crianças que tentam suicídio, você vai olhar e pensa, o que esta criança viveu de tão pesado para ela carregar isso? E a gente tem aprendido, né, nos estudos da Joana de Ângeles, que a criança nasce daquela forma. Então, pequenas coisas que você pensa, isso é uma bobagem, aquela criança carrega culpas. E ela não sabe de onde. E a dinâmica dela, enquanto uma está vivendo aquela vidinha tranquila, a outra está carregada de sentimentos difíceis, né, complicados, porque já traz na psique, né? Então, como é que você lida com isso? Para você passar numa porta estreita, tem muito trabalho a ser feito, né? A gente ainda assim, quando você fala da criança, Cristina, ainda a gente tem esse período ainda que a gente está com um véu de esquecimento ainda, né? A criança ainda está suscetível a boas influências, né? A viver uma história ali de afeto tal que possa ainda atenuar essa questão da culpa. Agora, a coisa vem quando a gente realmente se torna adulto e mais conscientes. E quando eu falo consciente, mas consciente relativamente, né? Porque essa questão que o Evangelho fala que poucos, né, estão atentos para essa porta estreita, que estão preferindo, nós estamos preferindo a porta mais larga, isso tem a ver também com a questão da consciência, da autoconsciência, de tomar para si aquela realidade espiritual que a gente deveria tomar e que a gente não toma e por isso a gente vai para o caminho mais fácil. Porque o caminho estreito ele é bastante difícil, ele tem a ver primeiro com mesmo tomar consciência da tua realidade espiritual, do teu espírito eterno, dos seus compromissos, né, para você compreender por que as coisas acontecem com você, para você não desistir no caminho e começar a trabalhar mesmo com confiança, com fé, com esperança e encarar as dificuldades da vida que virão, como você falou, né, que vem com ela a culpa, o ressentimento, todas aquelas coisas bem cristalizadas das outras encarnações, dramas, né, que pode nos derrubar mesmo. Dramas familiares. Dramas familiares. Pode, assim, nos desencorajar, vamos assim dizer, a passar por essa porta estreita e por isso a gente começa com essas fugas psicológicas que a Joana fala. A gente foge de todas as maneiras, seja por meio mesmo de não assumindo responsabilidade sobre a sua própria vida, seja colocando a culpa no outro, seja aderindo mesmo a consumos de coisas que possam anestesiar a nossa consciência, procrastinar todo um processo. Então, assim, não é fácil para a gente empreender esse caminho. Mas, no entanto, é necessário, ele não há outra saída e ele é fatídico, vamos assim dizer, né? A gente vai ter que passar por essa porta em algum momento, só que parece que a gente está demorando, né? São várias portas, né, também. Sim. Em cada encarnação você tem que tentar se encaixar para ir passando nesse tipo de porta, né, figurativa. Podemos dizer assim também, que a gente, aí já desdobrando, né, em outra perspectiva, nós passamos diversas portas numa encarnação só e também a cada encarnação. Essa porta mesmo, assim, essa grande porta, assim, como um grande fator mesmo, assim, dentro dessa premissa de Jesus, que é preciso que a gente faça isso, para que a gente faça essa passagem, que a gente imagina, não, vou abrir uma grande porta, vou passar de uma vez. A gente sabe que é por etapas. É isso que nos chama a atenção, nos parece, até porque em relação aos outros capítulos do Evangelho, né, que fala muitos chamados, poucos escolhidos, a gente tem a impressão de que isso urge, né, essa porta, essas várias portas que a gente abriu, parece que não foi suficiente ainda para que a gente faça essa passagem de uma maneira segura. Parece que a gente está meio que demorando a abrir essa porta, né? As várias portas que a gente abriu ainda parece não ter sido suficiente para que a gente faça, vamos dizer, registre uma passagem mais significativa por causa que a gente está, vamos dizer, nos últimos tempos, numa grande perspectiva, né, de transição planetária, né? E é preciso que a gente tome decisões mais acertadas nessa questão do nossa agenda espiritual. Agora é importante essa colocação, porque
nós ainda somos muito imediatistas, né? Para agora, para ontem, né? Então, quando a gente conversa aqui sobre a porta estreita, ou eu quero entrar logo, porque a libertação é para aí que eu não quero raciocinar, eu quero chegar lá, não interessa como, né? E aí a gente também cai por um lado de parecer ser o modelo que passa pela porta estreita, né? É igual botar uma roupinha menor, tentar vestir, você veste, às vezes veste, mas fica incômodo, né? Então, assim, não dá para a gente fazer de conta. E, ao mesmo tempo, quando é difícil, porque requer da gente muito esforço, né? Mas essa porta, todos nós iremos passar. Mas quando é que nós iremos passar, né? Eu penso que quando essa roupinha estreita aperta muito, aperta tanto, ou seja, essa Miriam velha, né, de velhos hábitos, né, ainda levando egoísmo, levando orgulho, quando as minhas atitudes começam a me incomodar, aí eu começo a buscar, né, entendimento, como devo mudar, né, não em comportamento, mas na essência, né? Porque aí eu boto a roupinha, aí emagreço, né? Como diz outra, a gente emagrece, a roupinha miudinha cabe folgadamente. Né? Porque a gente está com a moral inscrita na consciência. Sim, verdade. Né? Segundo os espíritos nos explicam, né? Onde está essa moral está na nossa consciência, quer dizer, a consciência grita. Às vezes é de forma inconsciente, nós não estamos percebendo, daí a gente enfrenta situações limite, a gente enfrenta doenças na psicossomática, as dores elas chegam para nós de alguma forma, as situações que se repetem, e né, aqueles relacionamentos que se repetem, todo mundo está falando hoje em dia sobre isso, a gente já tem mais conhecimento, né? Então são sinais que estão dizendo para você, você está indo pelo caminho errado, observa isso. A porta que você está pegando não é a que você tem que entrar. Não é essa. Né? Qual é a porta? Então se pergunta, qual é a porta que eu tenho que abrir que não é essa, né? Porque eu estou infeliz. De repente, eu estou passando por dramas que estão custando muito caro para mim, né? Estão me deixando com depressão, eu estou com fobias, eu estou com ansiedade. Esses dramas todos que as pessoas estão vivendo, isso está ficando muito claro, né, também. Hoje em dia se fala muito sobre isso, sinalizam para a gente qual é o perdão que eu não estou dando. Qual é o perdão para mim que às vezes eu não estou dando? Aonde que eu não estou enxergando alguma coisa que eu estou carregando, que é pesada e que não está me deixando entrar por uma porta que vai dar trabalho, né? Vai incomodar. Vai incomodar, vai necessitar que eu me responsabilize pela minha vida e que eu pare de atacar todo mundo, que eu pare de dizer que a culpa é do governo, que a culpa é da minha família, dos pais, meus pais me criaram desse jeito. Do meu chefe. Meu chefe, eu não tive amor, eu tive uma infância de privações. Então, parece que a gente usa, né, de tudo isso ainda para não encararmos a mudança que é nossa. Né? Exclusivamente nossa. E essa porta, a gente fala, essa porta, ela tem uma abertura interna, né? Ela abre de dentro para fora, né? Ela é uma porta interior mesmo. E tudo diz respeito a gente mesmo, né? Tudo são necessidades nossas mesmo, da alma, de vivenciar determinadas experiências. Agora, nos parece que a gente caiu numa, vamos dizer, somos muito arredios ainda em encarar essa questão da autorresponsabilização, de que tudo que nos ocorre diz respeito mesmo às nossas escolhas, o rumo que a gente deu para a nossa existência, sejam passadas ou essa existência, aquilo que você, mesmo vendo toda essa sintomatologia, né? Estou infeliz, estou com depressão, a minha vida se repete com relacionamento, às vezes abusivo, tantas coisas que acontecem ali, é aquela questão de se questionar por que isso está acontecendo comigo, né? E na medida que a gente toma essa consciência, eu penso que a gente começa a avançar mais na abertura dessa porta interior, que por sua vez vai nos conectar novamente, né? Como você falou, novamente a nossa natureza divina, né? A nossa iluminação, jogar luz nas nossas sombras negativas. Mas até me perdi, tanta coisa para falar. Não, é porque é um assunto tão interessante, né? Porque eu penso, a gente tem
hoje em dia, uma oportunidade de melhor entender isso, né? As séries psicológicas de Joane, com essa pandemia, nós tivemos tanta oportunidade de lives, né, que tratam do assunto, ou seja, conhecimento, né? A gente consegue... Agora, você se perdeu com tantas coisas para a gente comentar, porque, na verdade, Não, muita coisa. é muita coisa, né, que a gente tem que olhar para si, não é? Se propor a olhar para si, porque a Thelma tem uma frasinha que já virou carinha de Thelma, né? Crescer dói, porque a gente vai olhar que, nossa, eu tomei essa atitude, nossa, eu não sou exatamente aquilo que eu penso que sou. E às vezes a gente se identifica com uma determinada personalidade, né? Então, por exemplo, as mulheres que tomam conta dos seus lares, dos seus filhos, às vezes absorvem aquela necessidade de serem fortes, resolutivas, né? E se identifica com essa característica de mulher forte. Então, a fraqueza, a carência, a dependência, tudo isso que é oposto a essa imagem, né, que é necessária para aquele momento para viver, que quando a gente identifica, a gente renega o outro lado. Então, é muito difícil você dar de cara que você... Poxa, eu tenho minha carência também, eu tenho também né? carência, né? Eu sinto falta. Por isso dói. Eu não sou tão forte como eu imaginava. E a gente tem que se deparar com essas idealizações que a gente faz da gente mesma, né? Porque a gente às vezes cria uma ilusão de quem somos. Sim. E queremos vivenciar essa ilusão, renegando aspectos nossos que estão precisando ser reconhecidos. Sim. Porque muitas vezes tem partes de nós que precisam ser olhadas. Aonde que eu estou relegando uma parte que é necessária que eu compreenda e que eu atue sobre ela, né? Que eu tenha consciência desse meu lado. Então, às vezes a gente vai fazendo escolhas tentando manter uma idealização de quem somos. E isso não vai dar bom resultado. Essa é a porta larga, né? Essa porta é larga. É uma facilidade. É gigantesca mesmo essa que porta. seja inconsciente, é uma porta larga porque a gente prefere adotar, porque a gente está falando aqui, né, de se identificar com uma persona, de mãe, de guerreira, de boa profissional, ou o homem, né, aquele que nunca chora, nunca fraqueja forte, em nada, né? que é forte o tempo inteiro. É mais fácil a gente colocar essa máscara e transitar por aquilo que a sociedade aceita e ditou como papéis ideais para homem e mulher, do que você ir lá e falar, não, eu não sou, eu tenho meus momentos de fraqueza, eu tenho mesmo minhas dificuldades, eu não sou isso, né? Eu estou isso nesse momento, eu estou necessitando fazer isso, mas ao mesmo tempo a gente não negligenciar essas partes que você está falando, porque negligência é fatal, gente, isso vai surgir, a gente vai elaborar de alguma forma, isso vai vir à tona em algum momento. Isso vai ser representado. Toda parte negligenciada nossa, ela vai gritar um dia. Então, a gente precisa fazer esse processo de olhar para isso mesmo e largar, de passar pela porta larga, fazendo de conta que aquilo não está acontecendo, que aquilo não existe, botando debaixo do tapete, que a gente chama de sombras, né? Sempre chegará uma crise, né? Sempre chegará uma crise. E aí, como Jung fala, né? E aí o processo, você não tem ele, né? Como ele os complexos. Toma, né? Ele que te tem. Né? Então, ele surge, como Jung falou, como um mau gênio. Ele fala desse jeito, né? Aquilo te toma mesmo. E você pensa de onde veio isso, né? Isso não sou eu. Não, sim, sim, é o seu eu negligenciado há muito tempo, durante muitos anos, durante muitos processos, até de muitas vidas que ainda dá tempo, né, gente, de fazer, colocar um olhar. Aliás, dá tempo não, é o que a gente veio fazer, né? Precisamos fazer, e eu acho que é isso que a gente tem que sentir, esse apelo que Jesus falou, né? O que é isso? É um apelo para a gente olhar para a gente mesmo, fazer esse processo mesmo de reforma íntima, que diz respeito, né? A tão conhecida reforma íntima. Para você se reformar, você tem que fazer primeiro toda uma, vamos dizer, uma identificação do que precisa ser reformado, né? Uma aceitação daquilo que a gente é. Isso. Então, nessa conversa, também me lembrei que os sonhos repetitivos também são um alerta para que a gente fique atento, né? A gente, às vezes, percebe-se sonhos que se repetem, e a gente acha, não, isso é bobagem, não vou dar atenção, mas também é um chamado para acordar, né? Vou deixar que a Gilda
nos ajude nessa parte, com o olhar junguiano. Bem, aí a gente está falando, né, daquela temática, né, do inconsciente, né? O inconsciente, ele se manifesta, aliás, não inconsciente, o self se manifesta se utilizando mesmo desse campo inconsciencial. Ele sempre traz à tona alguma, vamos dizer, alguma pista daquilo que você precisa saber, que você precisa trabalhar. Então, os sonhos é uma das formas de manifestação do inconsciente e do meio pelo qual o self se manifesta para dizer, olha, tem alguma coisa aí que precisa ser reorientada, é preciso você se atentar para determinada coisa. É um diálogo que existe entre o self e o ego, né? Então, os sonhos, ele tem essa função, segundo primeiro Freud, né? Depois Jung acentuou mais ainda a questão da importância dos sonhos como uma manifestação do inconsciente extremamente importante. Sonhos que se repetem, também posturas, comportamentos, atitudes que você não se reconhece em si, mas que elas se manifestam, também é um alerta do inconsciente, como a gente falou. Se manifesta por um sintoma, né, por alguma coisa muito negativa. E também pelos sonhos. Sonhos que se repetem são muito importantes a gente deitar um olhar como nem todo sonho, né, é um alerta do inconsciente, é um alerta do self, pode ser até, nós que somos espíritos, a gente sabe que também pode ser um sonho dito mediúnico e também pode ser também uma elaboração da nossa condição mental, da nossa dinâmica mental, mas muitos dos sonhos, se a gente começar a prestar atenção, a gente pode perceber mesmo que eles são repetitivos porque quer nos dizer alguma coisa que precisa ser elaborada. Eu queria chegar em um ponto, Jesus também disse que muitos são os chamados e poucos os escolhidos, e que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Essa fala também faz parte do capítulo do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, Sim. Que é o capítulo 18 que a gente está comentando aqui, que se chama Muitos os chamados e poucos os escolhidos. O que Jesus quer dizer com isso, meninas? Dos muitos chamados e poucos escolhidos, né, a gente sabe que é a questão mesmo com todos os alertas de todos os tempos, que o homem, a mulher, a humanidade tem recebido, né, para que a gente possa se voltar mesmo, se reorientar para Deus, resumindo assim uma questão mesmo de identificação com a nossa divindade, nós ainda não estamos negligenciando esse chamado, né? Então, todos são chamados. No Evangelho tem que começa a fazer todo um histórico, né, que desde a época, né, o primeiro chamado foi lá com Moisés, junto aos hebreus, né, que era mais fácil porque eles eram monoteístas, né, e depois junto aos fariseus, saduceus, e depois Jesus veio, e depois o Consolador Prometido veio, né, o Espiritismo. Ainda assim, com todos esses alertas, com todos esses chamados, a gente ainda não, negligencia esse chamado. A gente ainda está meio que deixando para depois algo que não dá mais para deixar para depois, né? Porque nós já recebemos muito de conhecimento e pouco colocamos no campo da compreensão, que nos facultaria mesmo a partir para a ação. Então, esse pouco chamado poucos escolhidos, porque ainda tem muitos de nós. O Evangelho fala que a maioria de nós, né, ainda não se movimentou em relação a esses chamados. Ainda estamos na consciência de sono, né? Como diz a Joana de Ângeles. Deambulantes que ela fala, né, da vida. Estamos aqui na nossa rotina de comer, ele diz, comer... No automatismo, né? Procriar, comprar, né? Trabalhar, estamos as questões materiais, né? A gente ainda está nessa da sobrevivência. Eu acho que a coisa não está tão ruim assim, gente, que quando fala, aí já vem a outra parte, né, que você citou, né, Cristina, que é dos trabalhadores da última hora, né? Sim. Então. Que são os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. O que significa isso? Pois é, que também a gente já, me parece que a gente deu uma, tipo, a gente já não está num aspecto tão sonambúlico assim, a gente não está lá dormindo eternamente em berço esplêndido. Nós somos os últimos. Somos os últimos, nós somos os últimos. Nós, ao menos, né, mesmo sendo da última hora, não tendo chegado na primeira hora no trabalho, que diz respeito mesmo a, vamos dizer, ao cultivo desse campo interior, exterior do reino de Deus, né, a implantação do reino de Deus em nós e dentro do contexto geral, a gente já se colocou lá na praça para ser chamado para o trabalho. E o que os espíritos colocam para nós, que isso já é muito importante, que não interessa a quantidade de horas que a gente trabalhou, né? Importa o que se a gente tomou a decisão agora, né? Se a gente já está fazendo mesmo aquilo que tem que ser feito.
Porque nós, a Haroldo Dutra fala, né, que nós estamos do 40 mil versus 40 anos, né? Tudo que a gente não fez em 40 mil anos, né? Porque aí ele faz todo um histórico da raça adâmica. Mas o importante é que ele fala, nesses últimos 40 anos, se a gente tomou a decisão certa, não interessa se você demorou 40 mil anos, o importante é que você tomou a decisão agora. Você é o trabalhador da última hora nesse sentido. Acordei, fui convocado para o trabalho, agora vamos para o trabalho? Esse trabalho diz respeito à aragem desses aspectos que a gente está falando. Esses aspectos interiores, que nosso compromisso é mesmo com a nossa reforma íntima, né? A mudança de pensamentos, sentimentos, comportamentos. Então, é isso que a gente precisa fazer. Então, nós somos trabalhadores à última hora, penso, eu gosto dessa interpretação, né? Nesse sentido, de que a gente já fomos convocados, já nos colocamos lá na praça, e muitos já começaram, né, a fazer esse trabalho. Agora, há quem diga que nós somos espíritas, né? Vamos dizer, os espíritas são trabalhadores da última hora. Ficamos lá durante muitos e muitos anos, procrastinando e fazendo maldade, perversões, né? Sim. Então, agora a gente, com o conhecer o espiritismo, nós meio que demos uma despertada, uma aprumada, né? Mas só isso não é suficiente ainda. É preciso que a gente faça mesmo, interiorize esse ser cristão nas atitudes. Não basta só a gente dizer, sou cristão, sou espírita, se a gente ainda não pegou todo esse conhecimento, toda essa compreensão de todos os tempos, todas as mensagens, né, que veio, que culminou com Jesus, né, sua mensagem de amor, de bondade, de caminho, verdade e vida que vai nos levar para o Pai, se a gente não executar isso, né? Verdade. Miriam, não, a gente está caminhando para o final, mas antes da mensagem da Gilda, ainda tem um tempinho. Não, as palavras da Gilda me trouxeram uma esperança, né? Tá despertando desse sono. Né? Eu sei que a Miriam não tem uma ideia de que nós somos ainda piores do que somos. Eu acho que fica até mal, né? Que nós somos piores do que somos. Mas é porque eu vejo que é tão fácil a gente se enganar, achar que a gente ou está num caminho que a gente não está, né? Então, eu sou meio reticente nessa questão do caminhar, porque também eu tenho um péssimo hábito de racionalizar tudo, né? Muita razão, né? Então, enquanto isso não se concretiza, esse passo não se concretiza em mim, né? Então agora eu posso só responder por mim. Então, quando eu não percebo que aquela atitude já sai naturalmente, né? Que ela já está se incorporando, aí eu começo a não, realmente estou despertando, né? Porque a solidificação das coisas que somos, que trouxemos do passado, é muito grande, né? Então, quando às vezes vê, ixi, já falei, nossa, já fiz, já pensei. Mas eu acho que a porta estreita é esse trabalho de observação dentro nesse nosso nível evolutivo. Já é um começo, né? É o começo, é o que tem para hoje, né? É a gente parar e observar. Claro que nós estamos pegando muito pouco ainda, né, da nossa totalidade, ainda tem muito caminho pela frente, somos o segundo nível evolutivo ainda, né? Mas eu acho que é essa caminhada. Agora eu observo coisas em mim que antes eu não tinha condições de olhar, aceito, me incomoda, né? Me faz me mexer de alguma forma. Eu tenho que sair do outro lado para... Gente, isso aqui não pode ser assim, eu não posso fazer mais desse jeito, né? Eu tenho que fazer as pazes aqui. Eu tenho que me livrar desse lixo aqui que eu estou carregando, né? Eu tenho que olhar uma situação de uma outra forma. Eu tenho que me comunicar de uma outra forma. Então, tem muita coisa que eu acho que a gente já está começando a despertar, né? Assim eu espero, né? Sim. A gente tem que ter muito cuidado com o rigor que a gente tem com a gente, senão a gente desanima. Para não desanima, tem que colocar tudo na balança. Continua no procrastinar. Vou procrastinar, agora não está dando. Tem que mediar essa situação. Mas o rigor é uma fuga também. Porque, afinal, não estou dando conta, está muito grande, né? Então, eu queria agora deixar para a Gilda falar aqui para quem nos assistiu. Que caminho... Essa sua fala aí, né? Cuidado com o rigor. Como que a gente pode ir identificando que estamos caminhando
em direção a essa porta estreita, que estamos deixando essa porta larga do materialismo, das facilidades, das vitimizações, da falta de autorresponsabilização e estamos caminhando para a porta estreita. Você falou, né, Cristina, a questão mesmo assim de se auto-observar, né, o autoconhecimento, e não é só algum conceito de moda, né, se autoconhecer, é imprescindível mesmo. Nós não temos como caminhar dentro de uma proposta, de um planejamento mesmo, de vou modificar, vou modificar essa estrutura minha espiritual, né, que é bem arrojado esse projeto nosso, né? Como que eu vou fazer isso? Então, não tem como se a gente não fizer mesmo, olhar para dentro de si tal como se é, ter essa coragem mesmo de dizer, não, eu ainda sou uma pessoa imperfeita, mas eu tenho capacidade e potencial de realizar uma grande transformação na minha vida. Basta que eu comece a tomar decisões. E a gente sabe que o caminho, assim, o pessoal fala, o caminho é solitário. Eu não acho o caminho solitário, eu acho o caminho individual, porque nós estamos acompanhados de vários suportes. Nós temos um suporte que a gente teve familiar, de pais que nos criou, de mestres na escola, de amigos, dos amigos espirituais, mas sobretudo a mensagem de Jesus que trouxe um roteiro de segurança para a gente fazer tudo isso. Então eu penso que se a gente colocar tudo isso assim dentro de uma perspectiva, principalmente do espírito imortal, de que a gente veio realizar essa grande tarefa conosco, a gente já começa a ficar mais sossegado com a questão de puxa, as coisas estão acontecendo na minha vida, só acontece coisa ruim, o que eu estou fazendo nessa vida, né? Ou até desistir da própria vida porque não vê um sentido para a vida. Então, acho que isso tem a ver com o sentido existencial e tem a ver também com a gente trabalhar aquela questão que você falou, Miriam. Nós temos dois grandes vilões na nossa vida, que é o egoísmo e o orgulho, né? A gente não avança por causa dessas duas coisas e suas variantes. Porque a gente se acha muito, a gente se acha pouco, né? Ou a gente se acha que não mereço isso, ou porque eu mereço demais. Então, a gente tem que trabalhar bastante esses aspectos. Então, o autoconhecimento, essa questão mesmo de avaliar essas perspectivas, utilizar tudo que Jesus colocou para a gente, como essas parábolas, né? Gente, é uma terapêutica, uma pedagogia maravilhosa que a gente pode colocar no nosso roteiro de vida para que a gente não se torne um grande revoltado de todas as encarnações e fale, eu não dou conta disso, né? Não, vamos nos colocar lá como trabalhadores da última hora mesmo, né? Graças a Deus chegamos, estamos lá, estamos na pracinha, sendo convocados e vamos atender essa convocação. Aí eu tenho até uma mensagem aqui né? A minha mensagem aqui principal que eu gostaria de deixar é: vamos atender a convocação que a gente está recebendo mais do que nunca nesses tempos de transição planetária. Então a gente precisa acelerar agora esse processo, abraçar esse processo, que não é fácil, como você falou, né? É bastante doloroso, mas precisa ser feito. Preciso, Jesus disse, né? Eu sofri e não tinha nada a dever, né? Então tens bom ânimo. Vamos ter bom ânimo para a gente prosseguir. Sofreu e venceu, né? Sofreu e venceu. E ele não é um Cristo crucificado, né? Ele é um herói da cruz. Ele venceu, ele ultrapassou tudo isso daí, né? Por meio dessa simbologia da cruz. Então, acho que a gente pode seguir essas orientações. E eu trouxe aqui Emmanuel, né? Emmanuel é ótimo, né? Para falar sobre essas coisas, né? Pode ler. Sim. Bem, gente, olha. Se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhe as claridades sem vacilar. Sob a tormenta, é cada vez mais difícil a visão do porto. A maioria dos nossos irmãos caminha para Deus sob o ultimato das dores, mas não aguardes pelo açoite de sombras quando podes seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Então, se a gente está sendo convocado, vamos agora, né? Que a gente ainda não estamos sob os aguilhões das dores. Mas ainda se a gente tiver, vamos ainda assim, porque nós estamos no planeta de provas e expiações e viemos mesmo para se candidatar a essa escola, né, de burilamento pessoal, espiritual. E prosseguir. Fica o convite, né, Gilda? Fica o convite. O convite todos os Inadiável, dias. né? Inadiável. Todos os dias a gente tem que se candidatar a esse trabalho no bem, né, da fraternidade. E em família, principalmente. Às vezes a gente acha que o trabalho no bem é só exterior. Mas vamos começar dentro de casa, porque tem muita coisa para a gente fazer
com os nossos, né, com as nossas relações dentro de casa em primeiro lugar, não é isso? É o primeiro chamado, Bem né? A colocado, família, bem né? colocado. Não é? Quantas coisas a gente tem que perdoar, quantas coisas a gente tem que relevar, quantas coisas a gente tem que superar. Aprender juntos. Aprender juntos, nos comunicarmos melhor, tudo isso é porta estreita, gente. Então, para vocês que nos assistiram, deixa eu agradecer primeiro Miriam e Gilda pela participação aqui de vocês, a participação de vocês que nos acompanharam, esperamos que vocês tenham gostado desse material, a gente é um pouquinho filosófica, psicológica, né? A gente faz um bate-papo aqui entre amigas, mas assim, tentando passar para vocês coisas que vocês podem aproveitar no dia a dia de vocês para as reflexões internas, né? Então, se vocês gostaram desse material, deixem lá o seu like, compartilhem com quem vocês acham que vai gostar também de participar desse bate-papo. Aguardamos vocês na próxima quinta-feira, às 19 horas, no canal da Comunhão Espírita no YouTube. Muito obrigada e até a próxima.